lá, meu aluno, vamos trabalhar aqui com o princípio da vedação ao bis in idem. Pô, esse preto aqui, ó, tá foda. Vamos trabalhar com o princípio da vedação ao bis in idem. Top? A gente pode encontrar também como sinônimo a ideia de ne bis in idem. O que que não pode? O bis in idem. Sacou? E qual que é essa ideia aqui? É a ideia de que... Pô, eu tô com uma zica aqui com os pincéis. A ideia é que nós não podemos ter a dupla punição pelo mesmo fato. Então aqui a ideia é de que é vedada a dupla punição pelo mesmo fato. O indivíduo não pode ser responsabilizado duplamente pelo mesmo fato. Tá, e aí? Isso aí está previsto na Constituição Federal? Filho, você pode pegar a Constituição, pode rodar ela de cabo a rabo, virar de ponta cabeça, você não vai encontrar tipificação, tá? O único lugar que você vai encontrar é no artigo 20 do Estatuto de Roma, que é uma situação lá que está mais relacionada à dignidade da pessoa humana, aos princípios norteadores aí da nossa Constituição Federal, tá? Então, 2 pontos de análise aqui. Uma pessoa só pode ser processada, ó, um indivíduo só pode ser processado uma única vez por cada fato praticado. E aí, se a gente parar para analisar o ponto de jurisprudência, a gente tem inúmeras decisões aqui nos aspectos envolvendo o bis in idem. Tem uma situação bem emblemática no STJ que aconteceu o seguinte: os indivíduos entraram numa agência bancária para praticar um roubo. E aí, lá dentro do roubo, eles praticaram violência contra o gerente. O que que aconteceu? Desencadeou-se 2 processos. Um pelo roubo e um pela violência contra o gerente. A defesa alegou, como tese principal, que não poderiam haver 2 processos, tendo em vista que o fato era único, tendo em vista que a violência ela já funciona como uma elementar do próprio roubo. E isso faz muito sentido. Se você pegar o 157 do Código Penal, aparece lá, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça. Então, a prática da violência, ela já é uma elementar que está inserida no tipo penal de roubo. Então, nesse contexto, não haveria por que se desmembrar o processo. Teria que ser um processo só. Tudo bem? Beleza. Tá. Lucas, então você está falando que um indivíduo só pode ser processado uma única vez pelo fato praticado. Top. Aí eu te pergunto, essa premissa aqui, ela é absoluta? Se você já está com casca, se você já é aquela casca de ferida, que você já está mais cicatrizado, você já sangrou o suficiente aqui, você vai falar, não. E a resposta de fato é essa.
Por quê? Você vai lembrar que possivelmente um professor de constitucional, e aí não sei com quem você está estudando, se é da Alpiva, se é o Diogo, se é o Newton, ele vai falar, não existe verdade absoluta dentro do direito constitucional. Sempre teremos uma exceção. Então essa premissa aqui, ela é absoluta? A resposta é que não. Lucas, quer dizer então que o princípio da vedação, joga aqui, Jorginho, vedação ao bis in idem ou não bis in idem, tem exceção? Tem exceção, tá? Olha só, vou construir a exceção para vocês aqui. Vamos colocar o seguinte, para não ficar extenso. Referido princípio comporta uma exceção. E qual exceção é essa, Lucas? A exceção está prevista no artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 1º do Código Penal, que representa aqui uma ideia, uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal. Lucas, estou perdido. O que é extraterritorialidade? É quando a nossa lei penal ela se aplica a um fato que acontece no estrangeiro. Então, se a nossa lei penal alcança um fato praticado no estrangeiro, é extraterritorialidade. Mas essa exceção, ela só vai atingir a extraterritorialidade chamada de incondicionada, em que a lei penal brasileira será aplicada independentemente de qualquer condição. Aí olha só, eu vou passar desde o princípio aqui para vocês entenderem aonde mora essa exceção. E pode me cobrar. Quando a gente chegar especificamente na aula de lei penal no espaço, eu quero que você reveja o seu caderno se isso não vai estar lá presente. Tamo junto? Então vamos. Olha só. Artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, né? Estarão sujeitos à lei brasileira, embora praticados no estrangeiro. Os crimes. Deixa eu mudar de cor aqui. Os crimes. Olha só, vem comigo. Contra os crimes. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Beleza? Também os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta. Aqui é só bizu, hein?
Ainda, os crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço e ainda os crimes de genocídio se o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ficou um pouco extenso de quadro aqui, mas isso aqui é necessário para que vocês consigam entender o âmbito de alcance, ó. O caput do artigo 7º traz o seguinte: estarão sujeitos à lei penal brasileira, vamos deixar até completo aqui, a lei penal brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, é só crime contra a vida do presidente. Homicídio, auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio ou automutilação. E são só esses que são possíveis de serem praticados contra a vida, ou também aqui a liberdade, né? Sequestro, cárcere privado, enfim, do presidente da República. Pensa comigo aqui, essa aqui é uma questão polêmica. O latrocínio entra aqui? Roubo seguido de morte? Não, porque o latrocínio é um crime patrimonial. Tudo bem? Então aí a gente tem aqui também crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração, direta ou indireta. Show? Crimes contra a administração pública, mas só por quem está a seu serviço. Eu já vi uma questão aqui dentro dessa segunda situação, uma questão que dizia o seguinte, que os indivíduos lá em Nova York praticaram um furto contra o Banco do Brasil. E aí queria saber se podia aplicar a lei brasileira. Sim, crime contra o patrimônio da administração indireta. Podia sim. E ainda crime de genocídio se o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Beleza, beleza, beleza. Pegaram a visão aí dessas hipóteses. Isso tudo aqui é o que se chama da extraterritorialidade incondicionada. Tá. E aí agora eu quero te chamar a atenção para que você compreenda o teor do parágrafo 1º do artigo 7º. Olha só. O artigo 7º, então, parágrafo 1º, dispõe o seguinte: a lei penal brasileira será aplicada mesmo que o agente tenha sido responsabilizado no estrangeiro. Beleza? Jorginho, então agora você pega lá do começo e dá uma passada aí, só para a turma ficar ligeira, ó. Então, estarão sujeitos à lei penal brasileira, embora praticados no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República,
os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta, os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço e os crimes de genocídio, se o agente é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tudo bem? Tá bom. Essa é uma hipótese de extraterritorialidade condicionada e para essas hipóteses a lei penal brasileira será aplicada mesmo que o agente tenha sido responsabilizado no estrangeiro. Então, quando a lei traz essa disposição aqui, já se está consolidando e consagrando uma exceção ao princípio da vedação ao bis in idem. Tranquilo? Beleza? E aí, olha só, o STJ já entendeu também numa situação que o fato do indivíduo ter praticado um fato no estrangeiro, mas ter processo lá e ter processo aqui, por si só, não é bis in idem. Depende-se de uma análise concreta da situação. Por quê? No parágrafo 2º, a gente vai ver no momento correto. No parágrafo 2º e no inciso 2, nós temos aqui a extraterritorialidade condicionada. E daí, na extraterritorialidade condicionada, nós temos requisitos distintos. Aí, para aplicação da lei brasileira, eu dependo de condições. Então, na incondicionada, eu aplico a lei brasileira. Na extraterritorialidade condicionada, eu posso aplicar. Depende do preenchimento de algumas condições. Beleza? Tá. Lucas, agora vamos pensar. Como é que esse camarada vai ser responsabilizado 2 vezes pelo mesmo fato? Aí é que a gente vai fazer uma dicotomia, tá? Então você já sabe que ele pode ser processado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Até aí eu não vou mexer. Tá bom. Mas aí como é que fica a responsabilização dele? Olha só. Aí você vai lembrar aqui do artigo 8º, tá? Olha só. Artigo 8º. Você já sabe que ele pode ser processado e punido duplamente pelo mesmo fato. Batata. Agora, olha só. Se as penas são da mesma natureza, o que acontece? Computam-se. Porém, se as penas são de naturezas distintas, a pena aplicada no estrangeiro atenua, reduz a pena imposta no Brasil. Lucas, não entendi. O que é uma pena da mesma natureza? É a mesma modalidade de custódia cautelar. Então, você já sabe quais são as situações que permitem a aplicação da lei brasileira sem nenhuma condição, as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Então, imagine que lá fora, que é lá no exterior, o camarada pegou uma pena, reclusão de 3 anos. Porém, no Brasil, ele sofreu uma reclusão de 5 anos. Ora, essas penas têm a mesma natureza? Tem. Reclusão, reclusão. O que vai acontecer aqui? A pena no Brasil foi mais grave, então sobrou para ele uma reclusão de 2 anos. Por quê? Como as penas têm a mesma natureza, você computa as penas. Lucas, e se lá fora a pena dele foi de 5 anos
e aqui no Brasil 3, e ele está aqui no Brasil, ele já cumpriu os 5. Opa, então como elas vão se computar, ele já cumpriu a pena. Beleza? Fica ligado. Agora, penas de natureza distinta. Imagine que lá fora o camarada recebeu uma pena de multa apenas. Mas, no Brasil, ele sofreu uma pena de reclusão de 2 anos. O que o magistrado vai fazer? O juiz, ele vai considerar a pena estrangeira. E aí o que ele faz? Ele promove uma redução. Qual patamar? Fica a critério dele. Lógico que ele vai tomar a legislação estrangeira como um parâmetro, ele vai analisar alguns critérios jurisprudenciais também para essa aplicação. Mas se é a mesma natureza, computa. Se é distinta a natureza, multa e reclusão, diferente natureza. Haverá tão somente uma atenuação, uma redução da pena imposta no Brasil. Fechou, meu aluno? Então, com isso, nós arrematamos aqui o Instituto do princípio da vedação ao bis in idem, vedação à dupla punição pelo mesmo fato, trabalhando inclusive com a única exceção prevista no Código Penal, artigo 7º, parágrafo 1º e parágrafo 1º do Código Penal. É isso aí. Tamo junto, até a próxima. Beijo!